Então aqui eu deixei esses exercícios para vocês. Eu vou resolver agora eles de um por um. A primeira questão: 18x menos 43 igual a 65. Bom, aquele menos 43 ali não pula para o outro lado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um mais 43 desse lado e do outro lado eu vou também colocar um mais 43. Eu vou colocar um 43 positivo nos dois lados da igualdade. E o que vai acontecer aqui, ó, menos 43 com mais 43, vai sumir dali. Vou ficar com 18x igual a 108, tá? O que eu faço agora? Vou simplificar toda a equação por 18. Simplificando 18 por 18 vai dar 1. Eu vou ficar com x igual a 6. A segunda, vocês devem estar pensando ou resolver da seguinte forma: eu jogo o x para cá, jogo um número que está sozinho para lá. Não é assim. O legal, o certo de se dizer é que desse lado da igualdade eu tenho um menos 16. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um mais 16 desse lado e um mais 16 do outro lado, para mim poder cortar esse 16 aqui. Assim, eu vou ficar com 23x igual a 14 menos 17x mais 16. Soma-se o 14 com o 16, vai dar 30. E aí eu fico com 23x igual a menos 17x mais 30. Vou fazer a mesma coisa aqui para esse 17x. Vou colocar um positivo desse lado e um positivo desse outro lado aqui. Um positivo 17x desse lado, um positivo 17x do outro lado. O que vai acontecer? Esse 17x aqui vai cortar com esse 17x aqui e vai sobrar só o positivo do outro lado. E aí eu vou ficar com 23x mais 17x. Esses dois 17 aqui cortaram. E aí eu vou ficar somando 23 com 17, 40x igual a 30. O que eu faço agora? Simplifico toda a equação por 40? Exato. Eu vou simplificar toda a equação por 40. 40 dividido por 40 vai ficar 1. 30 dividido por 40 não dá um número inteiro, nós vamos trabalhar por enquanto só com frações. Então eu posso dizer que o meu x vale 3/4. Tu pode voltar a explicação a qualquer momento, se ainda assim não ficou claro, assiste mais uma vez, duas, três. E aí, se vocês não tiverem entendido ainda da mesma forma, vocês entram em contato comigo. Essa daqui estava bem facilzinho também. O que eu vou fazer aqui, eu vou eliminar primeiro esses parênteses aqui. Vou tirar, cortar aqui, porque não tem nada multiplicando dentro do parênteses, é tudo soma. Desse outro lado aqui, 2x mais 12, eu vou deixar igual. Vou somar os termos iguais, vou organizar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4x aqui. X's. Então aqui eu tenho 1x, 2x, 3x, 4x. E aqui eu tenho um 2 e um 4, certo? Vou somá-los, vou somar os termos que são iguais. Aí eu vou ficar com 4x, 4 mais 2, igual, desse outro lado aqui eu não mexi ainda. Nesse lado eu vou ficar com 4x mais 6, e do outro lado eu ainda não mexi. Vou anular esse 6 aqui desse lado, e aí aqui 6 positivo com 6 negativo eu posso cortar. E aí eu vou ficar com 4x apenas daquele lado. Do outro lado eu tenho 2x mais 6. Eu faço a mesma coisa com 2x. Eu vou colocar menos 2x de um lado da igualdade e vou colocar menos 2x do outro lado da igualdade. Um lado vai anular, que vai ser esse aqui. 2 positivo com 2 negativo, 0. 4x menos 2x é 2x. Então aqui daí nós temos, chegamos então à parte que fica 2x igual a 6. Simplificando a equação por 2, o nosso x fica igual a 3. Essa daqui eu tenho certeza que complicou a vida de todo mundo. E até então, ninguém disse que conseguiu fazer. E também que não conseguiu. Eu vou ensinar de dois jeitos para fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o MMC de 10, de 5 e de 4. Tá? Tranquilo, tirando o MMC, eu vou ficar com 20. Agora, a partir daqui, eu tenho duas formas de fazer. Por exemplo, a gente tem o MMC que é 20, e eu estava ensinando para vocês. Abre uma nova fração, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Certo? Isso aí, foi o que eu falei. Dá para fazer assim também.
Só que do jeito que eu vou fazer agora, pode ser que seja mais fácil. Do jeito que vocês estão acostumados a fazer, vocês têm que ter um domínio maior das propriedades matemáticas. Então eu vou fazer primeiro desse jeito e depois eu vou fazer da maneira que vocês estão mais acostumados. Então, ignorando essa parte aqui que nós vamos fazer depois, eu tenho o meu MMC que é 20. Eu vou simplesmente colocar ele aqui na frente da fração multiplicando tudo, em todas elas. Cada fração eu vou botar multiplicando pelo MMC. E aí vai ficar da seguinte forma. 20 dividido por 10 vai dar 2. E o 2 vai multiplicar a parte de cima como era antes. 20 dividido por 5 vai dar 4. E o 4 vai multiplicar a fração do jeito que era antes. 20 dividido por 4 vai dar 5. E o 5 vai multiplicar a parte de cima da fração como era antes. Do mesmo jeito que fica aqui. Dessa forma, nós eliminamos uma fração. A gente fazendo dessa forma, a gente elimina essa parte da fração aqui já direto. Já pula uma etapa do processo para resolver essa equação. Entenderam? Tirando o MMC, aqui o MMC divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e elimina o denominador embaixo. Então, ficando desse jeito, a gente simplesmente aplica a distributiva, o 2 vezes x e o 2 vezes menos 5. E depois nós temos o 4, multiplicado por menos 2 fica menos 8x, e o 4 vezes 1 fica 4. E aqui aplicando a distributiva, 5 vezes menos x fica menos 5x, e 5 vezes 3 fica 15. Vou tentar eliminar o 6 desse lado. Menos 6 com mais 6, corta, e aqui fica o mais 6. Cortando o menos 6, então a gente fica com menos 6x igual a menos 5x mais 21. Então eu vou aplicar o mais 5x de um lado e o mais 5x do outro lado. Menos 5x com mais 5x, a gente corta. E aí a gente fica menos x igual a 21. A gente não pode deixar desse jeito, então a gente vai ficar com menos 21. A gente divide toda a equação por menos 1. O outro jeito que dá para fazer é da seguinte forma. Nós temos aqui o nosso sinal da igualdade e desse lado aqui eu tenho uma fração. Para mim colocar tudo do mesmo lado, então eu vou botar desse lado aqui o mesmo valor que esse aqui. Eu vou aplicar a fração de menos 3 menos x sobre 4 e do outro lado também. O que vai acontecer é que esse positivo aqui, essa fração positiva, vai anular com essa fração de mesmo valor do outro lado. E assim eu fico com tudo desse outro lado aqui do sinal de igualdade. Vamos tirar o MMC e vamos ficar com 20. 20 vai dividir por 10, que vai dar 2. 20 vai dividir por 5, que vai dar 4. 20 vai dividir por 4, que vai dar 5. Aqui eu tenho então toda aquela minha expressão que antes estava sozinha, agora está com forma de fração, com um denominador igual a 20. Se tivesse feito da maneira anterior, já teria uma expressão inteira, sem frações. Mas fazendo desse jeito, a gente ainda tem que trabalhar com a forma da fração e depois, consequentemente, nós vamos ter que eliminar isso. Então, fazendo a distributiva, aqui nós fizemos no outro exemplo lá, vai ficar a mesma coisa aqui, em cima. E aí nós vamos chegar, então, colocando todos os termos somados iguais, os valores que estão atrelados ao x e os que estão sozinhos, nós vamos ficar com menos 1x, menos 21. Prestem atenção, menos x, menos 21 sobre 20. Isso aqui é a mesma coisa que menos x sobre 20 menos 21 sobre 20, certo? É a mesma coisa que aquele exemplo que eu passei lá na primeira aula. Dá para deixar assim? Não. Isso aqui tem que dar o mesmo resultado que a outra conta. Vocês olhando para essa equação do jeito que está, vocês conseguem imaginar que eu vou deixar ela apenas com menos 21? Como eu vou fazer isso? A partir daqui, o que acontece? Nenhuma operação estranha do que a gente está fazendo agora. A gente fez na conta inteira isso. Eu tenho aqui menos x sobre 20 e menos 21 sobre 20. Acontece que aqui não termina a conta. Então tem um sinal de igualdade ali e tudo isso tem que ser igual a zero.
Como é igual a zero e eu tenho um sinal de igualdade, eu posso eliminar uma das duas frações da seguinte forma. Eu vou pegar, por exemplo, o menos 21 sobre 20 e vou colocar dos dois lados da igualdade uma fração igual positivo. Desse lado, com menos 21 sobre 20 e mais 21 sobre 20. E do outro lado, mais 21 sobre 20. Nesse lado da igualdade, esses dois valores são opostos, um é positivo e outro é negativo, com os valores exatamente iguais, eles vão sumir, eles vão ser cortados, eles vão ser anulados da expressão. E aí eu fico com menos x sobre 20 igual a 21 sobre 20. Eu multiplico os dois lados por 20 e eu consigo deixar menos x igual a 21. Como no outro exemplo, nós vamos dividir toda essa equação por menos 1 para a gente ficar com o nosso x positivo. Então, o valor que nós encontramos fica menos 21. Exatamente igual como no outro exemplo. Então, dá para fazer dos dois jeitos? Pode fazer. Tu escolhe o que tu achar mais fácil para fazer, certo? Então, agora eu tenho uma série de exercícios para vocês, para fazerem e pensarem. Copiem no caderno, corrijam as que eu já fiz no caderno. Copiem essa no caderno e tentem resolver. É fácil de resolver, não é muito difícil. Vocês têm aqui já 2 aulas anteriores, essa aqui é a terceira, tá? E conforme for passando os dias eu vou colocando e corrigindo para vocês, tá certo?